Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, quero te cumprimentar com um bom dia, repleto da paz do Senhor Jesus. E eu quero começar este fim de semana, por ser sábado, com uma rápida meditação contigo na Palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo de número 3 e o verso de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Meu querido irmão, minha querida irmã, mediante esse versículo da Bíblia Sagrada, eu quero rapidamente meditar com você. Quando nós lemos esta palavra, nós deparamos com algo que está impregnado no ser humano, com uma deficiência que nos acompanha desde os primeiros momentos de um raciocínio humano, do discernimento do bem e do mal. Nós desenvolvemos algo que nos acompanha, que é a facilidade de culparmos alguém pelos nossos erros e a deficiência de entendermos a Deus. Nós vemos isso quando nós lemos esta passagem da Bíblia, entendemos que Deus, na virada do dia, Ele chegou para conversar com Adão. E então ali Ele encontra Adão escondido e Ele faz uma pergunta, no verso de número 9, chamando o Senhor a Deus, a Adão, e fazendo-lhe uma pergunta: onde estás? E Adão então se apresenta a Deus e ele não responde a pergunta de Deus, mas sim ele responde a sua condição de nudez e transferindo a culpabilidade a Eva. Então nós vemos que ele não entendeu o que Deus perguntou, o que Deus falou. Então podemos entender que essa deficiência adâmica nos acompanha até hoje. E também ele tenta se justificar dos seus erros. Meus irmãos, que nós possamos aprender a lidar com essa deficiência humana que temos. E quando nós olhamos para nós mesmos e começamos a entender os nossos erros, as nossas falhas, ao invés de respingar em alguém aquilo que me pertence, aquilo que é meu, aquilo que é um erro meu, uma deficiência minha, a nossa vida vai se tornar um pouco mais agradável, um pouco mais fácil, porque a gente começa a corrigir os nossos erros quando detectamos os nossos erros e as nossas falhas. Então, o que eu quero dizer para você nesse dia, meu irmão, que Deus, Ele é bom, Deus, Ele é real, verdadeiro, e Ele entende muito bem você e eu. Mas Deus quer algo real e verdadeiro da minha parte e da sua parte para com Ele também. E nós vemos o cuidado tão especial de Deus e o conhecimento de Deus sobre as causas, porque quando Adão replica a Jesus dizendo que se sentiu nu e se escondeu, e logo em seguida, nesse diálogo, dizendo então, tentando a transferência de culpa um para o outro, né? Deus, Ele entra com a solução de todo esse problema causado por Adão. É claro que os seus erros, os erros adâmicos, eles têm as suas consequências, como tem as consequências dos nossos erros todos os dias na nossa vida. Mas nós vemos aqui a providência de Deus segundo aquilo que Adão lhe confere em palavras. Nós vemos no verso de número 21, dizendo: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, naquilo que Adão confessou a Deus, por mais que não fosse a pergunta que Deus havia feito a ele, e na falta de entendimento do que Deus estava falando a ele, ele então se culpa e em consequência culpa a sua companheira, mas Deus traz solução a esse problema, vestindo Adão e Eva naquilo que eles haviam falado. Então até mesmo nas nossas culpas, nos nossos erros, até mesmo nas nossas crises pessoais, Deus tem uma solução. Deus tem uma forma de solucionar da maneira mais correta e justa possível. Entendemos que isso representava essas peles
de animais sobre Adão e Eva, a Cristo que nos revestiria espiritualmente estava apontando já para o Calvário lá no Éden. Mas em uma forma mais prática, no nosso dia a dia, Deus, Ele cuida de nós nas nossas necessidades, mesmo quando nós não entendemos a pergunta de Deus, aonde Deus pergunta onde estás, não o porquê estás, entende? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar essa reflexão para você. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de mim. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas nós temos que prestar um pouquinho mais atenção e começar a entender o que Deus fala. Então a nossa fragilidade de entendimento ao que Deus nos fala deve ser muito maior do que a nossa fortaleza que temos em nós como deficiência de culpabilidade do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso irmão, da nossa irmã. Isso é simples, é corriqueiro na sua vida, na minha vida. Não vou em tal lugar porque fulano e fulana são assim ou assado. Não vou na igreja por causa disso e daquilo. Eu não vou fazer tal coisa por causa disso e daquilo. Então nós vemos que há uma transferência de responsabilidade e culpabilidade muito fácil na minha vida e na tua vida. Mas assim sendo, meu irmão, minha irmã, trazendo você a essa reflexão, eu creio que você vai entender que Deus, Ele está perguntando onde estás e não por que estás. Tá bem? Vamos entender um pouquinho mais o falar de Deus para que possamos colher mais o agir de Deus. Tá bem? Deus abençoe o seu fim de semana, Deus abençoe a sua vida, que tudo o que você faça seja próspero para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Já quero aqui deixar o convite a você, participe conosco. Hoje, sábado, às 19 horas, teremos o nosso culto aqui no nosso templo em Porto Mendes. Um abraço a todos os nossos irmãos de Porto Mendes e aonde quer que chegue este vídeo. Seja a bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém e amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.